caro telespectador, vamos viajar em direto agora para a província de Tete, no centro do país. Tete conta atualmente com 23 casos positivos. Vamos ao encontro do jornalista Amós Zacarias. Amós Zacarias, muito boa noite. A ideia é que nos transmita ou nos faça um retrato da situação em Tete 2 dias após o Presidente da República ter anunciado a extensão do estado de emergência. Muito boa noite, Boaventura Mucipo, boa noite, telespectadores da STV Notícias. É verdade, 2 dias depois do chefe do Estado ter prorrogado o estado de emergência, o que se vive em Tete é um cenário de uma corrida digamos assim, das instituições públicas, principalmente da polícia e também da saúde. A polícia, eu digo da Polícia Pública de Moçambique, inclusive da Polícia Municipal, nas cidades autárquicas, a tentarem, a todo custo, garantir que tudo que foi orientado pelo chefe de Estado não possa ser violado, principalmente na perspectiva da mobilidade das pessoas. Obviamente é difícil controlar a mobilidade das pessoas, tendo em conta alguns dos aspectos que, inclusive, que há pouco tempo um dos convidados estava aqui a rolar, que é a questão da subsistência das pessoas, como ficar em casa e depois o que comer no dia seguinte. Isto faz com que muitas pessoas possam ir à rua. Sabendo também que, nos últimos tempos, a província de Tete recebeu muitas pessoas por causa do boom dos recursos minerais, que depois essas pessoas acabaram ficando sem emprego, sabendo-se, obviamente, que as mineradoras hoje optam mais por técnicos qualificados. Então, aquelas pessoas que eram operárias e faziam trabalhos de base, hoje não têm o espaço nas mineradoras. E o que é que elas fazem? Recorrem-se aos pequenos negócios, que é uma espécie de venda, se calhar, de recargas de telefonia móvel, não só outros pequenos serviços. Então, essas pessoas continuam, sim senhora, a fluir à rua em massa, porque elas não têm condições para poder continuar em casa. Mas, do outro lado, também, esta manhã e esta tarde também foi visível nas ruas a presença massiva da Polícia de Trânsito a tentar controlar a situação da lotação dos transportes, apesar de que daqui a pouco não se sabe como vai ser assim que as aulas começarem a retomar, até porque vai também exigir muita demanda de transporte por parte dos alunos. No geral, a fotografia que se pode tirar de Tete 2 dias depois do anúncio, ou seja, da prorrogação do estado de emergência, é de muita preocupação e muita correria por parte da polícia, e não só para poder ver se é possível e o que se pode fazer também para garantir que o estado de emergência não possa ser violado e evitar também que, se calhar, na próxima fase, o Presidente da República possa dar uma outra medida que, se calhar, possa ser drástica ou não. Exato. Amós Zacarias, quando falávamos na semana passada, já há alguns dias, dizia que o impacto da Covid-19 na província de Tete, ao nível do tecido econômico, foi o encerramento de 300 empresas e o desemprego de 6.000 pessoas. Qual é o quadro atualmente, considerando de que temos mais um mês de estado de emergência e de medidas de restrição? O que se pode antever, sobretudo na indústria extrativa, que é o setor mais dinâmico ao nível da economia na província de Tete? Bom, Boaventura, o que se pode antever é um cenário sombrio. Se até nos anteriores 90 dias já tínhamos 300 empresas que fecharam e algumas que declararam, declararam a interrupção dos serviços porque não havia condições para poder continuar a operar. Agora não se sabe. Pior ainda, se termos que olhar em termos da lei do trabalho, ela estabelece o corte de salário mediante no estado de emergência como este, 75% no primeiro mês, depois 50% no segundo e 25% no terceiro mês. Agora que entramos para o 4º mês, a pergunta que se coloca é: como é que vai ser dessas empresas? Obviamente, não tendo capacidade para poder pagar salários, vão claramente pedir, digamos assim, a interrupção da operação ou mesmo declarar a falência. Então, o cenário é sombrio, de tal forma que muitas empresas, principalmente as pequenas,
estão mesmo preocupadas, e algumas até, ainda ontem, ouvia-se gente a dizer se calhar o Presidente da República deveria relaxar um pouco as medidas, principalmente para garantir que as pequenas e médias empresas possam voltar a operar. Obviamente, há vários outros cenários que têm a ver com como garantir que a Covid-19 não se alastre por mais distrito, tendo em conta que agora, na província de Tete, já há registro de mais ou menos 4 distritos e 5 contando com a cidade de Tete, que já tem casos positivos. Falo de Xangara, Marara, Caora Bassa, que hoje teve o primeiro caso reportado, distrito de Moatize, inclusive a cidade de Tete. Então, o cenário também continua a preocupar um pouco. Então, no cômputo geral, fica difícil neste momento dizer qual é o cenário, mas podemos, ir entrando para o âmbito das perspectivas, das projeções, dizer que o cenário vai ser sombrio. No setor mineiro, bom, vamos ver a partir da manhã o que é que vai ser depois com esta medida do Presidente da República, que já se pode, aliás, reduziu-se aquele 1/3 que devia ser de trabalhadores por turno, agora pode-se ir mais até a metade. Vamos ver o que é que vai ser e se calhar dentro de uma semana ou 2 semanas poderemos ter um quadro geral de como vai ser a movimentação, principalmente nas empresas mineiras. Mas do cômputo geral, as outras empresas, claramente, de prestação de serviços, essas acredito eu que continuarão muito impactadas de forma negativa por este cenário. Amos, a questão do ensino, uma das preocupações que têm sido levantadas depois do Presidente ter falado no domingo, é o ensino, se retoma ou não, e hoje ouvimos a Ministra da Educação a dizer que está a finalizar o seu plano e vai apresentar nos próximos dias. Como é que Tete, como é que os moçambicanos aí na província de Tete estão a receber e a encarar esta informação? Bom, o setor da educação, acho que, grosso modo, das pessoas não estão preparadas e também não estão de acordo que agora reabram as escolas. Bom, os argumentos apresentados são vários. Um é que é possível, sim, garantirmos o distanciamento social nas salas de aulas, garantirmos pontos de lavagem das mãos nas escolas, mas como garantir que crianças no intervalo, nos recreios, não possam ir a pequenos aglomerados, se calhar nos lanches, inclusive também na prática desportiva. Estamos a falar, obviamente, quando se abre uma escola, as crianças já têm uma oportunidade para poder jogar a bola e se calhar de praticar alguma atividade desportiva. Como garantir que essas crianças não possam estar expostas ao risco? Segundo aspecto, como garantir para uma criança, por exemplo, 5, 6, 7 anos, que ela permaneça com uma máscara durante mais ou menos 2, 3, 4 horas de tempo? Isto é uma questão um pouco difícil de podermos garantir, inclusive as próprias autoridades da educação poderem controlar e garantir que as crianças possam permanecer em proteção. O terceiro aspecto tem a ver com a movimentação das crianças de casa à escola e de escola a casa. Algumas terão que apanhar transporte público. E isto também vai obviamente, fazer com que haja muita procura dos transportes públicos, o que poderá dificultar, inclusive, as autoridades policiais de controlar a lotação dos próprios transportes. Nas paragens também as crianças poderão estar muito expostas. É difícil dizer uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, até se calhar 15 anos, para poder obedecer ao distanciamento social. Isto é uma questão um pouco difícil de garantirmos que isso possa acontecer. Então, são essas questões que fazem com que alguns pais, inclusive alguns com que eu conversei durante esses dias, coloquem-lhes céticos quanto à abertura das aulas. É claro que os pais querem que os filhos estudem, mas acham que o momento não é este e, se calhar, é preciso estudar melhor como fazer isto. E alguma das propostas tem sido, se calhar, as crianças do 12ª, que são mais ou menos um pouco adultas, pode-se fazer um pouco mais de esforço, mas do ensino primário, neste momento, é um pouco arriscado e, muito provavelmente, isto poderá aumentar o número dos casos positivos, porque olhando para todos esses cenários que os pais tentam projetar quando efetivamente as escolas reabrirem. O outro aspecto que ainda não é claro, obviamente, há pouco tempo uma pergunta que a STV colocou, é como que vai ser com as creches, por exemplo. O que é que vai ser feito com as creches? O que é que vai ser feito com os internatos que vão
receber, obviamente, eles recebem por natureza muitos alunos. E os dormitórios, muitos deles não têm capacidade para poder garantir a questão do distanciamento social. E as escolas, por exemplo, no campo, onde não se pode imaginar hoje que vai se abrir um furo de água numa escola, que nunca teve um furo de água, pensarmos que hoje vai se abrir um furo de água ali para garantir a lavagem de mão. Uma escola que nunca teve, digamos assim, balneários, pensarmos que hoje, num período de 1 mês, 2, 3 meses, vamos ter essas condições. Então, se calhar são esses pontos que espero eu e acredito que dentro de dias o Ministério da Educação deverá, e por obrigação e por questão de serviço público mesmo, vir explicar com detalhes como que isso será feito e, se calhar, explicar com todos, olhando também todos esses cenários, olhando também as realidades diferentes que existem no país. Muito obrigado, Amós Zacarias, por esta sua intervenção a partir da província central de Tete.